Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Helena Boareto e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tutelas provisórias. É uma matéria que eu particularmente amo, eu tenho certeza que depois dessa aula vocês vão gostar tanto que vão colocar o nome do filho de vocês de Inaudito Altera Parte. Brincadeira, não façam isso. Mas vamos ao que interessa. Essa aula será dividida em 2 blocos, tá? E posteriormente a gente vai fazer uma aula também sobre estrutura de peça. Principalmente porque o código foi mudado recentemente, né, o Código de Processo Civil, e ainda não foi cobrada uma peça de tutela antecipada antecedente. Então, é uma promessa aí para as próximas provas da ordem, então prestem muita atenção nessa aula. Bom, dando início ao tema tutela provisória, primeiro eu acho que a gente tem que entender o que é uma tutela provisória, né, antes da gente esmiuçar as espécies e tudo mais. Então, vamos entender assim, que a tutela provisória, ela nada mais é do que o contrário da tutela definitiva que a gente já está acostumado, certo? Então, a tutela definitiva é aquela que tem uma cognição exauriente no processo. Então, esse processo, ele teve defesa do réu, ele teve dilação probatória, né? Teve toda a parte instrutória, e aí depois, em determinado momento, chegou-se a uma conclusão e o juiz deferiu, né? Concedeu uma tutela definitiva. Ao passo que, no caso das tutelas provisórias, cumpridos alguns requisitos, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre eles, o juiz entende que você tem direito a uma tutela no começo do processo. Por isso que a gente chama de liminar, né? Em limine, no começo. Então agora eu vou mostrar para vocês onde encontrar no código. Então abram o vadão de vocês no artigo 294, tá? Da tutela provisória. A tutela ela pode ser dividida em tutela de urgência e de evidência. Vejam aí que eu grifei no slide de vocês a palavra urgência e coloquei aqui bem gritante a palavra tempo. Por quê? Sempre que no seu problema, no seu enunciado, né, de questões ou da peça e depois da vida, porque logo vocês serão advogados, sempre que no seu problema, no problema do seu cliente, tiver a questão de tempo, muito provavelmente você vai estar diante de uma situação que pode caber tutela provisória, tá bom? Então, essa tutela provisória de urgência é um caso que o seu cliente não pode esperar o final do processo. Gente, processo no Brasil é rápido? Não é, a gente sabe disso. Então, se envolveu a questão tempo, você tem que demonstrar para o juiz que o seu cliente, ou no caso, mostrar para o examinador da ordem que no seu problema você identificou a possibilidade de conseguir aquela tutela no começo. Legal? Então, vamos lá. De acordo com o artigo 294, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Evidência, depois a gente conversa, tá bom? Vamos focar na urgência que demora mais tempo. Essa tutela provisória de urgência, ela pode ser cautelar ou antecipada. Então vejam aí que a gente já abriu um leque de opções. A gente tinha a tutela provisória, essa tutela provisória ela pode ser de urgência ou de evidência, e a de urgência ela pode ser cautelar ou antecipada. Tá complicado, quer que eu desenhe? Eu desenhei. Tutelas provisórias, abriu-se o leque, elas começam no artigo 294, grifem, inclusive, passa um marca-texto nesse artigo 294, porque é onde você tem início, não vai direto na hora de consultar o vadimécum, não vai direto no 300, lê com calma todos os artigos, porque pode ter alguma dica ali que você está perdendo. Então, no artigo 300 até o 310, a gente tem a tutela de urgência, a partir do 311 e só o 311, graças a Deus, tutela de evidência. Tutela antecipada e tutela cautelar. O que é isso, né? O que comem onde vivem. Tutela cautelar versus tutela antecipada. Qual que é a diferença? Na tutela cautelar, eu tenho 2 pedidos. Por quê? Eu tenho um risco ao resultado útil do meu processo. Então, eu preciso resguardar um bem ou um direito que me vai ser útil na minha tutela final, na efetividade do meu processo. Como assim? Vou dar exemplo de uma oitiva de testemunha. Vamos supor que você tem um curso, uma ação de indenização por dano material. Tá? Vamos supor que alguma pessoa tacou pedra na sua vidraça, você teve ali um evento danoso e você precisa, provar nessa ação quem foi essa pessoa. Você tem uma testemunha, tá? Vamos supor que essa testemunha é a sua vizinha da casa da frente. Sempre tem uma vizinha fofoqueira, né? Na casa da frente. Eu digo que se você não tem uma vizinha fofoqueira, é porque a vizinha fofoqueira pode ser você.
Então, você precisa chamar essa vizinha para depor a seu favor. Você vai intimar ela no seu processo. Só que aí você descobre que a sua única testemunha, sua vizinha, Dona Cleide, ela está com uma doença terminal. Então, corre o risco dela não conseguir daqui a 5 meses, sei lá para quando foi marcada a sua audiência, dela não conseguir estar presente, correto? Aqui você pode, no decorrer do seu processo, entrar com um pedido cautelar. Veja que você tem o requisito tempo, você tem uma urgência e você precisa garantir ali um direito, que é o direito de ouvir a testemunha, né, o direito de fazer prova. Você precisa garantir esse direito para no final ter essa tutela resguardada. Entende? Ao contrário, por exemplo, da tutela antecipada, em que eu antecipo o final do processo. Então, na tutela antecipada, eu tenho só um pedido. É um pedido satisfativo. O pedido que eu faria no final, eu trago agora, para o início. É o caso, por exemplo, das questões de saúde, né? Se eu tenho uma cirurgia de urgência, tá? Esse exemplo clássico, caiu em questão, caiu para peça, gente. Cirurgia, urgência, questão de convênio. Convênio não quer cobrir. Tutela de urgência em face do convênio. Por quê? O pedido é um só. Você não quer resguardar para fazer um pedido final. É uma obrigação de fazer, tá? E você vai entrar com essa obrigação de fazer, fazendo o pedido único e exclusivo de que o convênio custeie a cirurgia. Aqui a questão é uma só. Corta que eu tô com sede. Aqui a questão é uma só e é uma tutela satisfativa. Bom, para ajudar a fixar essa ideia, eu vou dar um exemplo que é ruim, tá? Mas eu sei que exemplo ruim a gente grava. Se você tentar ensinar uma criança a falar mamãe e papai, ela não vai falar, mas se soltar um palavrão perto dela, ela vai sair falando por aí, porque é isso que o ser humano grava, não sei porquê. Exemplo clássico, tá? Da frigideira e da geladeira. Vamos fazer uma metáfora aí que a frigideira é a tutela antecipada e a geladeira é a tutela cautelar. O seu direito aqui vai ser um pedaço de carne, tá bom? Se você é vegano, você pode substituir por tofu nesse exemplo. Você precisa do seu pedaço de carne agora. Você tá passando fome, tá? A questão tempo tá ali gritando, evidente. E você precisa que a tutela jurisdicional te dê o seu pedaço de carne. Você precisa que ela coloque na frigideira hoje para você não morrer de fome. Essa é uma tutela de urgência antecipada, certo? No caso da tutela cautelar, a situação é um pouquinho diferente. Vamos supor que o seu pedaço de carne, aquela picanha que você pagou R$500, porque o preço da carne está aproximadamente isso, está em posse da sua vizinha, a Dona Cleide, que a gente não gosta muito dela, então vamos usar ela no exemplo. Dona Cleide está em posse do seu pedaço de carne e por alguma razão vocês estão ali discutindo no judiciário a propriedade desse pedaço de carne. Você não pode pegar agora, você não pode ter a frigideira, que seria a tutela antecipada, mas você pode pedir para o juiz que ela coloque esse pedaço de carne na geladeira, entendeu? Vamos supor que você já tem algum indício de que Dona Cleide vai fazer um churras na laje dela e vai usar o seu pedaço de carne, que é seu por direito. Então, você pode sim entrar pedindo uma tutela cautelar, pedindo para guardar esse direito na geladeira, ou seja, segurar esse direito para que ao final do processo, quando já estiver, né, certo de que aquele direito é seu ou dela, tá? Mas que ele fique guardado, que ela não use, que ela não, né? Ela não pode acabar com aquele direito, ela não pode se desfazer porque o juiz te concedeu uma tutela cautelar. Entendeu? Aí está o risco ao resultado útil do processo. É basicamente isso. Bom, feito esse exemplo ruim, mas que serve, vamos passar para o próximo ponto. As tutelas cautelar e antecipada, elas podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental. O que significa isso? Incidental, gente, no curso da ação, tá? Ao passo que antecedente vão ser as petições especiais e novidade nesse novo código, que estão para a tutela antecipada no artigo 303 e para a cautelar no 305, tá? É o caso daquela petição resumida e a gente já vai falar disso. Mas primeiro vamos falar dos requisitos para concessão. Então, o que você tem que demonstrar no seu processo para que o juiz entenda pela concessão dessa tutela antecipada?
Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso a gente já entendeu. Então, esse requisito, o primeiro, né, a probabilidade do direito, é o famoso fumus boniuris, né, a fumaça do bom direito. E o periculum in mora é o perigo na demora, é a demonstração de que aquilo é urgente, é o requisito do tempo. Ponto importante que eu coloquei aqui um asterisco para vocês. A não irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada. O que o legislador pensou quando ele trouxe isso no artigo, tá? Eu já vou mostrar para vocês a redação do artigo, mas antes eu queria dizer o seguinte, ele quis proteger o réu. Então, a pessoa que entra demonstrando o fumus boniuris, o periculum in mora, ela vai ter uma tutela antecipada, tá? Por vezes satisfativa, sem cognição exauriente, muitas vezes sem o réu ter sido chamado, né? O famoso inaudita altera parte, sem ouvir a outra parte. Então, o legislador ele quis garantir de que, se for uma decisão errada, né, se o juiz que concedeu essa tutela se equivocou, se baseou numa prova que talvez não seja verdade, que essa tutela seja reversível. Só que isso pode confundir um pouco a cabeça da gente, tá? Vamos dar uma olhada na redação do artigo. Artigo 300, parágrafo 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Então é aquilo que eu falei para vocês. O legislador ele quis proteger o réu, né, no caso da concessão dessa tutela de urgência, se lá na frente, na sentença, ficar demonstrado que o autor não tinha razão, ele pode reverter isso aqui de alguma forma. Só que aí o parágrafo 3º traz o seguinte: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Amados, se eu pudesse falar para vocês tirarem esse artigo do vade-mecum para não confundir na hora da prova, eu falaria, mas eu não posso. Então a gente vai ler ele com muito amor e carinho, a gente vai entender o que ele quis dizer aqui. Irreversibilidade. Então vamos pegar o caso da cirurgia, tá? A gente tem uma tutela antecipada de urgência, a gente entrou com aquele pedido liminar, o juiz concedeu, né? Ele verificou o periculum in mora, o fumus boniuris, e ele concedeu uma cirurgia para o seu cliente. No final, ficou demonstrado por sentença que ele não tinha razão, o seu cliente. Vamos supor que ele não era segurado daquele plano de saúde, que ele fraudou um documento, alguma coisa de errado, tá? E aí, essa irreversibilidade? Eu já fiz a cirurgia, era um transplante de coração. Eu vou lá na sentença abrir o peito do cara e tirar o coração? Eu não posso fazer isso. E se eu não posso fazer isso, então significa que esse direito à saúde de cirurgia ele não pode ser tutelado pela tutela de urgência? Porque eu tenho o requisito aqui da irreversibilidade. Então, essa é uma questão que vocês não podem analisar no momento de estar redigindo uma peça no exame de ordem, no momento de estar redigindo uma questão, porque tudo, coloca uma coisa na cabeça de vocês, tudo pode ser convertido em perdas e danos no direito civil. Então, de alguma forma, pode ser reversível, tá? Vamos pensar dessa forma porque fica mais fácil da gente entender, porque se bater o olho nesse artigo, você pode errar a questão. Ou você pode falar, olha, não cabe esse procedimento, porque é um procedimento que me parece aqui irreversível. Tá certo? Vamos combinar dessa forma e vai dar tudo certo. Agora, falando em tutela de urgência, vamos conversar um pouco sobre o procedimento da tutela antecipada antecedente, que é a famosa petição resumida, né? O que você vai fazer se o examinador pedir para você redigir uma petição resumida? Você vai fazer o tamanho da letra pequena, você vai resumir os fatos. O que você pode fazer com relação a isso? Tá, ela está prevista no artigo 303 do CPC. Então, grifem esse artigo 303 e a gente vai ler ele junto. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada,
e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Pessoal, imaginem um caso urgente, urgentíssimo, de tal forma que você não consegue redigir uma petição inicial a tempo, tá? Vamos pegar um exemplo de uma construção que está acontecendo ao lado de uma residência e por alguma razão ela abala a estrutura dessa residência. Estão me acompanhando? Essa estrutura abalada vai fazer com que as pessoas não possam ingressar na residência, elas não podem buscar documentos, tá? Elas não conseguem trazer para você ainda a prova da extensão do dano. Então, tudo isso dificulta, né, a redação de uma petição inicial. Você pode se valer desse artigo 303 para fazer uma petição, basicamente pedindo o bem da vida que está ali iminente, pedindo essa tutela de urgência, e depois, quando você conseguir verificar a extensão do dano, você dá uma aprimorada no seu pedido. Você vai aditar, você vai ter a oportunidade de aditar a sua inicial, conforme a gente vai ver aqui nos artigos subsequentes. Mas no momento, você só consegue fazer o quê? Relacionar resumidamente os fatos, né? Olha, tem um risco de dano iminente aqui. O cliente, por exemplo, ele não pode entrar na casa dele sequer. Então, ele precisa, pelo menos que a pessoa que causou o dano, né, a construtora, enfim, quem abalou a estrutura da casa dele, que essa pessoa forneça um dinheiro ou uma moradia temporária para ele. Isso é uma tutela de urgência que cabe perfeitamente nessa estrutura, tá, da tutela antecipada antecedente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que deve constar dessa petição. Tem que ter a indicação da tutela final, a indicação, ela não precisa ser perfeita, tá bom? Com a exposição da lide e do direito que se busca realizar. Então, o que você precisa naquele momento? E aí você deixa para no aditamento, depois de fornecida, né, depois de concedida a sua tutela, você deixa para aditar e inserir o que mais você pretende no final da demanda. Deve ser uma pré-petição, tá? Pedindo a tutela antecipada, e sendo deferida, ela vai ser aditada, como eu já disse para vocês. Então, no parágrafo 1º do artigo 303, a gente tem o seguinte: concedida a tutela antecipada a que se refere o caput desse artigo, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação da sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias. Então, da concessão, tá? Foi deferida, né? Foi concedida, saiu a ordem de intimação para o réu, o autor ele tem 15 dias para aditar, ou em prazo maior que o juiz fixar. No nosso exemplo, que a casa da pessoa está interditada, que a gente ainda não tem a extensão do dano, valeria uma petição, lógico, pedindo para a extensão desse prazo. Mas, na prova da ordem, você, pelo amor de Deus, não vai me pedir prazo, tá bom? O examinador não é juiz. Você cumpre o prazo que está no artigo. Parágrafo 3º. O aditamento a que se refere o inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo, que foi o que a gente acabou de ler, dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Isso é muito importante. Na sua petição, e depois a gente vai ver isso quando a gente for montar a estrutura da peça, na sua petição tem que constar as custas, tá? O valor da causa. Então, mesmo que seja um pedido resumido, ali a gente já tem o valor da causa, certo? Parágrafo 5º. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto do caput. Gente, não vai me fazer uma petição resumida? Isso na UAB desclassifica. Mas na vida, você não pode fazer uma petição resumida sem dizer que você está fazendo a petição resumida. Não é para você fazer uma inicial com cara de inicial de procedimento comum ou de procedimento especial, tanto faz, e você não avisar quem está lendo que você está se valendo dos benefícios do artigo 303, que você cumpre os requisitos. Então, é lógico, você tem que indicar o que você está fazendo na sua peça. Então, no nome da peça, né, isso eu estou adiantando, mas a gente vai ver com calma. No nome da peça, já com fundamento no artigo 303, deixar isso bem nítido, tá bom? Para não ter confusão. Então, resumindo, o que deve constar dessa petição?
O requerimento de tutela antecipada, a indicação do pedido de tutela definitiva, que será formulado no prazo previsto, a exposição da lide e do direito que você busca, tá? O que está acontecendo resumidamente, indicação do valor da causa, como eu já disse, e afirmar que você está se valendo desse benefício. E a partir desse momento, o juiz ele vai ver se existe a possibilidade de concessão da sua tutela antecipada ou não. Se ele verificar que faltam algum dos requisitos, ele vai dar o prazo de 5 dias para aditamento, tá bom? Então, lógico, se mesmo com o aditamento ele não conceder a tutela, existe a possibilidade de recurso, né? Como a gente sabe, espero que vocês saibam, contra decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. E tutela provisória, decisão interlocutória. Até aqui tudo bem, né? A gente sabe que essas decisões de tutela provisória, elas não estão ali acobertadas pelo manto da coisa julgada, tá bom? Elas são tutelas que podem ser reformadas. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Agora vem aqui um assunto polêmico, tá? Já foi mais polêmico ali no comecinho, né? No início do novo Código de Processo. Agora a gente já tem algumas decisões dos tribunais sobre isso, que é a estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. O que é isso? Artigo 304, acompanhem. A tutela antecipada, concedida nos termos do 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, o que vai acontecer? Se eu entrei, vamos dar um exemplo de uma ação que envolve saúde, toda uma urgência, por exemplo, uma ação de fornecimento de um medicamento, tá bom? Fiz a petição inicial nos moldes 303, informei que estava me valendo daquele benefício que esse artigo me proporciona. O réu, ele foi intimado, mas ele não recorreu, tá? Então, ele não se opôs. Essa tutela, e eu estou ali recebendo o fornecimento dos medicamentos, meu direito à saúde está sendo cumprido. Essa tutela, ela não foi aditada, então o processo, ele não partiu para a fase instrutória, teve a concessão, ninguém disse mais nada, estabiliza, tá? É isso que o artigo 304 traz aqui pra gente, olha. Olha, não foi interposto o respectivo recurso. Então, assim, essa decisão provisória, ela vai se tornar estável. O juiz, ele não vai precisar julgar, porque a inércia do réu gera a desnecessidade de uma sentença final. E aí, como é que fica, né, essa tutela estabilizada? E se depois alguém ficar insatisfeito? Porque não tem coisa julgada, então ela pode ser alterada, certo? Parágrafo 2º do artigo 304. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Então, vamos supor que caia para você uma questão assim. Você é réu, tá? Você foi réu numa tutela de urgência e você não se defendeu, era uma tutela nos termos do artigo 303, tá? Antecipada antecedente. Você não se defendeu, passou um ano e meio, e aí você está insatisfeito. Finalmente você acordou para a vida e falou, peraí, não quero, tá? Eu acho que esse autor aí não tem razão e eu quero mudar essa tutela. O que eu posso fazer? Você pode se manifestar nos termos do parágrafo 2º do artigo 303, qualquer das partes pode rever, certo? Você pode rever ou você pode tornar inválida aquela tutela. Além disso, qualquer das partes pode requerer o desarquivamento dos autos, olha o parágrafo 4º, em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º. Grifem, pega o marca-texto e já grifa para a gente não esquecer disso. Prevento o juízo. Prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Então, eu não posso abrir uma outra ação e falar, olha, um dia eu fui intimado para uma tutela antecipada, mas eu não quis responder. Não, você vai naquele juízo que deferiu aquela tutela antecipada, tá bom? Distribuição por dependência, certo? Cuidado com isso. Agora, e com relação à tutela cautelar? Ela pode ser requerida em caráter antecedente? Já adianto que sim, tá bom? Olha lá, da mesma forma, né, o autor vai poder requerer a tutela cautelar antecedente, postergando a apresentação do pedido principal,
ele deve apresentar a lide e o seu fundamento, a exposição sumária do direito que ele objetiva assegurar. Isso é importante. Lembra que a cautelar ela tem 2 pedidos. Então, eu não posso, ao contrário da antecipada, me limitar a fazer um pedido aqui. Eu tenho que falar o porquê que eu quero aquela cautelar. Qual é o meu pedido final? Não preciso especificar ele em quantidade, mas eu preciso deixar claro para o juiz que essa cautelar ela tem um objetivo, certo? Agora, prestem muita atenção porque o procedimento dela é diferente, tá? Vamos olhar aqui o artigo 305. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, ela indicará a lide o seu fundamento, a exposição do direito que objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Amados, fungibilidade. Pelo amor de Deus, não vai me colocar na OAB que o juiz, ele pode se entender, tá, eu tô fazendo aqui uma cautelar, mas se entender, excelência, que é antecedente, vai que cola, não é? Você pode aí mudar o procedimento, gente. Isso aqui é para proteção do réu, super bacana na prática, né? Mas para fim de exame de ordem, você não quer que o examinador aplique fungibilidade na sua peça, né? Me poupe. Então, não vai me colocar, vou colocar cautelar porque pode ser que ele entenda que é antecipado e tá tudo certo. Fungibilidade não vale no exame de ordem que você vai zerar a sua peça, certo? Então, muita atenção nesse parágrafo único. Artigo 306. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, veja que esse prazo, né, prazo curto de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias, tá? Então, a gente acredita que serão 5 dias aqui na prática, mas para fim de OAB isso vale. Artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Grifa 30 dias, tá bom? Grife 15 dias na tutela antecipada, porque se a sua questão envolver prazo, você não pode ter na sua cabeça fixo o prazo de 15 dias, tá legal? Agora, olha que interessante a redação do artigo 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal, que como a gente já sabe, são 2 pedidos, nem influi no julgamento desse, salvo se, e grife essa exceção, tá bom? Salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou prescrição. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Um dos exemplos clássicos de tutela cautelar é a dilapidação de patrimônio. O que acontece? Você tem um processo de execução, ou você ainda vai ingressar com um processo de execução contra uma pessoa, e você percebe que ela está se desfazendo do patrimônio dela para fraudar, né, a sua execução. O que você pode fazer? Falar, juiz, vamos decretar a indisponibilidade de um bem dessa pessoa que daria para saldar minha dívida? Então, você pede a indisponibilidade de um imóvel, por exemplo, ou de uma parte da conta bancária. Então, aqui você consegue pedir a cautelar para assegurar o seu direito futuro, tá bom? Só que nos termos 310, a gente tem que prestar muita atenção no reconhecimento da decadência ou da prescrição. Vamos supor que já faz 12 anos que aquela pessoa está te devendo e só agora o bonito resolve cobrar. Você vai entrar cobrando com um pedido cautelar e não vai ser deferido, porque o seu pedido está prescrito. Então, pode ser que o seu pedido cautelar até tinha uma razão, tá? Só que como o seu objetivo final, que é a cobrança, está prescrito, nada disso vai adiantar, tá bom? É basicamente isso que quer dizer o artigo 310. Bom, galera, com relação à tutela de urgência, acho que é isso. Eu vou deixar o material de apoio, tá? Inclusive com esses exemplos também. Agora, a gente precisa introduzir a tutela de evidência, tá legal? A gente vai encerrar esse bloco, mas no próximo
tutela de evidência e algumas questões ainda para a gente fixar melhor essa ideia da tutela de urgência, certo?